Olá pessoal, esse é mais um vídeo falando sobre medo e fé. A nossa vida, na verdade, é baseada, em cima desses dois pilares, né? Geralmente, um que impulsiona e outro que trava a vida das pessoas, né? O medo, ele é incutido, né? Na nossa realidade todos os dias, né? Através da mídia, através de meios de comunicação no geral. E a fé que hoje é implantada em nossos corações, né? É uma fé do sistema. O sistema criou um mecanismo de fé que você é a fé manipulada. Mas eu não vim falar sobre crítica sobre a mídia ou sobre o que eles fazem, o sistema fazem conosco, não é isso. Eu vim falar sobre esses dois mecanismos, fé e medo, que eles não combinam, né? São totalmente opostos. A Bíblia, né? Como sou estudioso da mesma, ela fala muito sobre isso. Você servir a dois senhores, que muita gente leva para religiões, né? Você vai servir a Deus ou o diabo, essas coisas que a gente já está careca de saber. E na verdade, você não pode servir a fé e ao medo. Ou você tem um ou você tem o outro. Não há condições. É inconcebível você servir aos dois, porque os dois, um é incompatível ao outro. Quando você tem medo, você não tem fé. Quando você tem fé, você não tem medo. Não tem outra saída. E o medo, a gente tem medo de tudo. A gente tem medo de um monte de coisa, tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de um filho a gente tem medo de assalto, tem medo do filho cair, a gente tem medo. O medo, ele é um câncer na vida da sociedade, como na vida do ser humano. A gente pratica mais o medo do que a fé. Eu queria levantar, que você acordasse para prestar atenção nisso. A gente já levanta com medo, mas a gente mal exercita a fé. A gente exercita a fé bem esporadicamente. A gente exercita a fé quando a gente está numa situação de entre a cruz e a espada. Aí você exercita a fé. Mas o ser humano está acostumado a se alimentar do medo, e o medo se torna essência dele. Já que nós somos centelha divina, nós somos parte do grande Criador do Universo, nós somos uma centelha desse grande universo místico que nós denominamos de Deus, porque não sabemos. Nós somos parte dessa fonte criadora incrível. Nós não entendemos o processo. Porque se nós entendermos esse processo, nós vamos praticar mais a fé do que o medo. O medo corrói, o medo trava, o medo não deixa você crescer, o medo te faz ser manipulado, o medo, ele estagna a vida. Se você começar a exercitar isso, trocar o medo pela fé, fé no que você quer, fé no que você necessita, fé nas suas convicções, fé em você. Pô, mas Marcos, fé em mim não é fé em Deus. E quem te disse que não é fé em Deus? Muita gente vai dizer isso aí, mas se você é uma centelha divina, você faz parte desse processo grandioso
do grande Criador, Deus do Universo, se você tem fé em você, você tem fé nele, porque você e ele estão interligados. Aí vem com um monte de pecado, essa coisa de idiota. Pecado, isso é para colocar medo, é fomentar o medo nas pessoas. E quando você tem medo, você é manipulado. E quando você tem medo, você não tem fé. Porque se a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por favor. Que fé é essa que você tem? Se essas palavras, essas frases, se você ler na íntegra, está resumida a fé ali. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se aquele que habita na fé em Deus, na fé daquele que criou, na centelha divina, a sombra do Onipotente descansará, não terá medo de absolutamente nada. Não é enfrentar bala, não é isso que eu estou dizendo, enfrentar bandido. Estas coisas não chegarão até você. O medo não atrairá essas coisas até você. A sombra do Onipotente descansarei. Ponto. É você refletir sobre isso. Pega essas 3 frases que eu falei. Se não gosta de Bíblia, escreva e medita em cima disso. O medo não atingirá você. Você fechará a porta para o medo. E aí a sua fé será renovada e restaurada e vai crescer e vai crescer. E com a fé você vai se blindar de uma tal forma que o medo não vai ter acesso, porque ele não terá mais a chave, porque a chave do medo é você quem dá a ele, para que ele abra. E depois que ele toma corpo, já era. Não existe fé pela metade, fé é fé. Então a gente tende a ter mais medo de que fé e a gente exercita isso 24 horas da vida. E o sistema que está aí nos incute assim para que nós continuemos escravos do sistema. Porque o sistema é de medo. Porque se o sistema fosse de fé, esses caras aí não estavam pregando de diabo coisa nenhuma, não estavam pregando nada disso. Não estava pregando terror, porque se você não fizer, se você não for, se você não isso, porque até para falar de Deus os caras usam a fórmula do medo. Porque se você não dizimar, o Satanás vai te pegar. O Satanás vai entrar na tua casa, o diabo vai entrar na sua casa. Isso é medo. Isso não é palavra de Deus, coisa nenhuma. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Até para falar do grande Criador, os caras colocam medo. Porque Deus é amor, também é fogo consumidor. Aí você já criou o medo. Mas que fé é essa? Fé baseada em medo é fé falsa. Aí eu posso até dizer, é fé do diabo, como eles dizem aí. Então você não é servo de Deus coisa nenhuma. Não estou julgando você. Estou dizendo que quando você coloca a tua fé no medo, você está colocando fé no inimigo da tua vida. É o que trava, é o que não deixa você progredir, que seus negócios vão mal, a sua família vai mal. Uma série de coisas que acontecem. Então não abra a porta para o medo, porque ele é o câncer da humanidade. Não tenha medo em coisas abstratas. Não tenha medo de perder o emprego, não tenha medo de ficar doente, não tenha medo de morrer. Todos esses medos travam a vida e não te levam a lugar nenhum. Enquanto a fé está adormecida, você ainda não ligou esse gatilho da fé. Comece a ligar o gatilho da fé, que você não tem medo de nada. Você sabe que vai morrer mesmo. Se você não vou perder emprego, se eu perder, vou arrumar outro, porque tenho capacidade como pessoa.
vou ficar doente, daqui a pouco vou ficar bom, porque é assim que Deus criou você e a mim, a todos nós. Se a humanidade descobrisse, começasse a dar atenção a isso, tudo ficaria bacana. Próximos vídeos falarei mais sobre o medo e a fé. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal. Esse é um canal espiritual. Muita gente não vai gostar de mim porque eu sou estudioso. Eu estudei candomblé, umbanda, estudei kardecismo, estudei teologia, mas não estou aqui levantando questões de religião. Estou levantando questões do dia a dia, para que você acorde. Não importa se você é espírita, se você é umbandista, evangélico, se você vai me xingar. Não, isso não importa. Eu não estou aqui com medo de crítica. Estou aqui simplesmente colocando a minha verdade, que eu acho que vai servir para muita gente, porque eu estou fazendo um bem a algumas pessoas que se afinizarem com o canal. Felicidade, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.